Ora bem, ver se eu me consigo manter aqui atrás do microfone. Às vezes é um bocadinho difícil, porque eu tenho tendência sempre a andar para trás e para a frente. Eu acho que, primeiro, agradecer a organização, claro está. E queria-vos dizer que eu acho que nunca falei para uma plateia tão diversa. Tantas especialidades, medicina interna, medicina geral e familiar, nefrologia, hematologia, patologia clínica. E eu gostava só de perceber, e se não se importarem, levantarem só a mão, quem é que vocês diariamente trabalha com grávidas? Uma coisa ali. Quem é que já esteve grávida, está grávida ou vai estar? Quem é que conhece grávidas? Portanto, esta apresentação é para todos. Era isso também que eu queria chegar. E verão que a anemia na grávida é realmente um problema de saúde pública. Nós temos estado a batalhar isto durante o dia e amanhã vamos voltar a falar do tema. E é muito importante a sua prevenção e nesta fase da vida da mulher também. Estes dados já foram vindo a ser mostrados também, são dados portugueses, são dados publicados pelo professor Rubal Nunes em 2020, no Anemia, e que nos diz que mais de 1/3 das nossas grávidas, isto são dados portugueses, mais de 1/3 das nossas grávidas têm anemia, sendo que a grande maioria é uma anemia ferropénica, cerca de 85%. E este dado aqui muito gritante, de 95% das nossas grávidas vão ter ferropénia, vão ter déficit de ferro. Não têm anemia ainda, mas vão ter se não for tratada. E lá está. Então, é um problema sério de saúde pública que até o Correio da Manhã consegue perceber. Este é mais um apelo, mais uma vez, aos colegas que estão aqui, que tratam grávidas, que vêm grávidas diariamente, para vos trazer este problema e que é tão fácil de resolução, idealmente até de prevenção, e isso também vamos falar um bocadinho. Portanto, só recapitulando aqui, este é o gráfico normal do consumo de ferro durante a gravidez. Logo ali, desde o primeiro trimestre, há um aumento considerável do consumo de ferro, mas é no segundo e no terceiro trimestre que este aumento é mais significativo. Temos o consumo de ferro na grávida, mas o feto e a placenta também vão consumir. Portanto, temos aqui grávida, feto e placenta a consumir ferro e a consumir ferro de forma natural. Fisiologicamente, a grávida vai consumir ferro. Vocês sabem que é necessário um aumento da massa eritrocitária, uma expansão da volemia materna, para ocorrer um processo normal fisiológico da gravidez, para compensar as perdas no parto, para o próprio crescimento fetal, e peço a vossa atenção aqui para o desenvolvimento do sistema nervoso central fetal, já falado aqui pela pediatria. Portanto, o ferro é muito importante para um normal desenvolvimento do sistema nervoso central fetal, para o feto conseguir, ou melhor, para estas reservas fetais, para depois o bebê crescer no pós-parto, e também para o desenvolvimento da placenta. Portanto, temos aqui várias situações onde o ferro é necessário durante a gravidez. E já está a ver que, não tendo o ferro devido, vamos ter complicações associadas. Complicações estas que podemos encontrar na mãe, e vocês que lidam com mulheres grávidas, certamente já se aperceberam que muitas das vossas grávidas estão cansadas, irritadas, dizem que não se conseguem bem concentrar, têm intolerância ao frio, têm muitas queimbras. Isto realmente já pode ser um sinal de depleção precoce de ferro. Nós dizemos, isso é da gravidez. Mas se calhar não é da gravidez. Se calhar pode ser mesmo já um sinal de que aquela grávida está a precisar de ferro. E depois sabemos que há um aumento de suscetibilidade para as infecções, toleram muito menos as perdas durante o parto. Nós temos grávidas que têm mais necessidade de transfusão, têm maior risco de entrar em choque hemorrágico, porque já entram na gravidez com o déficit de ferro. Maior risco de cesariana, maior risco de hemorragia pós-parto. Ainda há pouco a falar com o Dr. Joaquim Neves, maior risco de depressão pós-parto. Só o fato de termos um déficit de ferro na gravidez e, claro, menor também produção de leite. Então, e para o nosso feto recém-nascido, futura criança e futuro adulto que vai advir desta gravidez? Portanto, temos maior risco de restrição de crescimento fetal, de prematuridade, de baixo peso à nascença e, mais uma vez aqui, a vossa atenção para o sistema nervoso central fetal. Nós sabemos que o déficit de ferro está associado a perturbações na formação e organização neuronal. Nós temos genes associados, por exemplo, à esquizofrenia e ao autismo, que estão associados também a este déficit de ferro. Portanto, atenção a estas alterações do desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socioemocional que estão associadas ao déficit de ferro e, claro, em casos mais graves podemos mesmo até ter morte.
Estas guidelines que eu vos trago aqui são umas guidelines inglesas, publicadas em 2019, que nos dizem e voltam a relembrar a importância de nós, profissionais de saúde, médicos, que lidamos com grávidas, estarmos atentos que a anemia e a ferropénia, e eu digo a ferropénia porque a ferropénia deve ser encarada como uma entidade clínica autónoma, portanto vai ter umas repercussões próprias e tratamento próprio e prevenção própria, portanto atenção à ferropénia e não só focarmos na anemia, portanto vamos ter repercussões para a mãe e também para o feto e para aquela futura criança, principalmente aqui no neurodesenvolvimento. Como é que nós diagnosticamos? É muito fácil, eu não vou entrar em volumes globular médios e ferritinas, mas dizer que as nossas normas de orientação da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, publicadas em 2019, seguem então estes valores da hemoglobina no primeiro e no terceiro trimestre abaixo de 11, no segundo trimestre abaixo de 10,5 e no puerpério e no pós-parto abaixo de 10. A Organização Mundial de Saúde é mais simplista e considera a anemia na grávida abaixo do 11. Como é que nós então vamos diagnosticar a grávida ou rastrear a grávida? Portanto, aqui a Sociedade Portuguesa recomenda fazer um rastreio a todas as grávidas. E como é que nós vamos fazer? Inicialmente só fazíamos a colheita para a hemoglobina, mas agora está preconizado também fazermos a ferritina. E quando? Na pré-conceição e ao primeiro trimestre, idealmente, entre as 24 e as 28 e no terceiro trimestre. Portanto, basicamente, é sempre que a grávida vai colher sangue. E eu até levanto aqui uma questão, e porquê é que não devemos incluir também esta avaliação sempre no pós-parto? Ainda antes da mulher ter alta, porquê é que não fazemos também uma avaliação aqui da hemoglobina e da ferritina? Nós utilizamos então a ferritina porque parece ser o parâmetro mais útil para avaliar os depósitos de ferro. Provavelmente daqui a uns anos já estarão a sair novos marcadores, mas para já nós consideramos abaixo dos 30, sabendo que abaixo dos 30 as reservas já estão mesmo no limite e já está mesmo a chegar à anemia. Portanto, este valor para já nas grávidas ainda não é consensual, sendo que alguns laboratórios até utilizam o cutoff, e lá está os cutoffs, dos 70 na grávida, e a DGS também recomenda os 70 para a ferritina. Passando ao tratamento, existem apenas 3 formas de nós otimizarmos o nível de ferro, reduzindo as perdas, limitando o consumo e aumentar a ingestão. E é aqui que nós vamos entrar. Sabemos que a única forma de nós conseguirmos obter os níveis adequados é através da suplementação farmacológica. E atenção aqui a isto, porque nós temos muitas grávidas a fazer multivitamínicos, porque achamos que é o melhor para a nossa grávida. Eu falo contra nós, obstetras, porque a nossa tendência é dar multivitamínicos, mas nós sabemos que não é a forma correta. A forma correta é suplementar de forma farmacológica, e farmacológica através de medicamentos, e estamos a falar aqui no caso específico da anemia ferropénica de ferro. Atenção, esta publicação é de 2021 e é uma recomendação muito recente da Sociedade do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, onde nós ginecologistas nos baseamos muito. Eles dizem que nós devemos começar logo a fazer o ferro desde o primeiro trimestre. Em Portugal temos muita tendência de esperar pelo segundo trimestre para começar o ferro, mas eles já vêm dizer que desde o primeiro trimestre, eu não sei se viram no início, eu mostrei o slide das percentagens portuguesas, 50% das mulheres antes da gravidez já têm ferropénia. Portanto, se calhar até faz sentido nós começarmos na pré-conceição, isto sou eu a dizer, mas o que está recomendado, os americanos já recomendam então a suplementação a partir do primeiro trimestre. Então, e o que é que dizem as nossas normas portuguesas? Direção-Geral de Saúde, suplementar todas as grávidas, com 30 a 60 mg por dia. Estas são as recomendações de 2015, que são as que temos, mais recentes. A SPONF diz que devemos suplementar mulheres, e aqui, felizmente, sem anemia, portanto já estamos a suplementar mulheres sem anemia, com ferritinas abaixo de 30, com pelo menos 60 mg de ferro elementar por dia. Como dizia há bocado a colega da pediatria, parece que fazer em dias não consecutivos, ou seja, em dias alternados, vai aumentar a absorção e a adesão e, portanto, vamos ter respostas melhores. O CDC diz que também devemos rastrear e suplementar as grávidas. Portanto, tratamento, primeira linha, claro está, ferro oral. O ferro oral, nós temos milhares de ferros no mercado. Como é que nós vamos escolher o melhor ferro? A primeira linha são os sais de ferro, como por exemplo o sulfato ferroso.
O complexo, por exemplo, de polimaltose de ferro, pronto, maltofel, legofel, tem menor absorção e biodisponibilidade, e agora têm surgido uns novos ferros lipossómicos que, apesar de ainda não terem muitos estudos na gravidez, parecem que têm uma alta biodisponibilidade, baixa incidência de efeitos colaterais e provavelmente então vão ser agora as próximas recomendações. Portanto, 100 a 200 mg por dia, isto tem tendência a baixar. Nós sabemos que doses muito altas de ferro só vão aumentar os efeitos secundários e não propriamente os resultados analíticos e clínicos, mas para já é o que temos nas nossas recomendações de 2015, que são as mais recentes, também a precisar de revisão, Anemia Working Group, aqui a trabalhar nesta revisão. Portanto, 100 a 200 mg, se não responder, podemos ter que fazer o ferro endovenoso. E cada vez mais temos que recorrer ao ferro endovenoso. Quando é que devemos recorrer e não ter medo de dar ferro endovenoso na grávida? Anemia moderada a grave, falha de resposta, contraindicação, intolerância, má absorção. Portanto, temos todas estas indicações. Contraindicações, primeiro trimestre, infecção, doença hepática ativa. Atenção à primeira linha. Quem trabalha nos hospitais públicos, nós sabemos que a carboximaltose férrica ainda é preciso uma data de justificações e habitualmente não é a nossa primeira linha, mas deve ser por causa do seu aumento mais rápido e eficiente dos valores da hemoglobina. Transfusão de eritrócitos, como disse o Dr. João Mairo, é sempre a última linha e nós devemos sempre fugir dela, mas muitas vezes é necessária e nós, infelizmente, temos muitas grávidas a precisar e puérperas. Portanto, quando temos anemias graves ou com sintomatologia ou hemorragias agudas com compromisso hemodinâmico. Portanto, eu cumpri o meu tempo, só vos queria deixar aqui a mensagem. Já viram que eu sou militar, portanto é assim. Ai, peço desculpa. Queria só vos deixar aqui estas mensagens finais, com todos vocês que tratam grávidas, que já estiveram grávidas, vão estar grávidas ou conhecem alguém grávido. Portanto, a anemia ferropénica é realmente um problema. E nós falamos, e tal, é um problema de saúde pública. A anemia, a obesidade é um problema de saúde pública, o Covid é um problema de saúde pública. Isto é tão generalizado que nós às vezes nem percebemos muito bem que tipo de repercussões é que vamos ter. Mas se nós dissermos àquela grávida, olha, se a senhora não tomar o ferro, o seu bebê pode vir a ser autista, pode vir a ser esquizofrénico. E às vezes temos que perder um bocadinho de tempo com elas e explicar porque é que elas têm que fazer a medicação e não simplesmente dar-lhes a receita a dizer, olha, tem que fazer esta suplementação porque faz bem à gravidez. Faz bem. Então até me causa diarreia, obstipação, náuseas e vómitos, não vou tomar nada desta porcaria. Nem percebo porque é que estou a tomar. Portanto, ciência de ferro, principal causa da anemia, atenção ao impacto muito grave na saúde materno-fetal, principalmente com a anemia, não só com a ferropénica, claro. Gold standard para diagnóstico para já é o valor baixo de ferritina. Quem sabe daqui a uns anos isto mudará, o diagnóstico. Primeira linha de tratamento ferro oral, idealmente o sulfato ferroso, sais ferrosos. Novas evidências para a administração intermitente e para grávidas que não toleram, não absorvam ou não respondam, o ferro endovenoso é sempre uma solução e é preferível nestes casos. Obrigado pela vossa atenção. Deixo o meu e-mail para dúvidas.